Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de geografia, a gente vai dar continuidade a um conteúdo que a gente já vem trabalhando, que são os tipos de moradias, só que em mais específico, os cômodos. Eu já iniciei esse conteúdo durante uma live minha, tá? E agora a gente vai retomar. Então eu gostaria de pedir que vocês pegassem um livro de geografia e abrissem na página 28, porque a gente tem uma leiturinha rapidinha que eu queria fazer com vocês, que é sobre os cômodos da moradia. Primeiro de tudo, vamos relembrar uma coisa. O que é que eu sempre faço antes de iniciar o vídeo? Uma chamada, né? Então, gente, essa chamada eu sempre faço porque ela é muito importante, porque me ajuda a acompanhar vocês, ter esse retorno, esse feedback. Por isso que eu sempre peço que vocês coloquem aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, que estão fazendo, porque isso é um parâmetro para saber se todo o conteúdo que eu estou passando para vocês está chegando ao maior número possível de alunos. Tá? Então aí eu vou fazer a chamada para a gente iniciar com a nossa aula de hoje. Alice Vitória da Silva Santos, Brenda Batista da Costa, Heloísa Rodrigues de Souza, Cauã Eduardo Lima da Silva, Letícia Valdenícia Amorim Batista, Luiz Henrique Dantas Lins, Lucas Miguel Silva de Andrade, Matheus Belarmino da Silva, Miguel Augusto Leite da Silva, Nathaniel Gonçalves da Silva, Pedro Henrique Urbano Barcelos da Silva, Pedro Lucas Cabral dos Santos, Rafael Barbosa Soares, Richard Gabriel da Silva Souza, Tiago Henrique Lopes Oliveira, Willamis Alex Soares da Silva e o Evison de Souza Santana. Então, meus amores, vejam só. Como eu já tinha dito, eu gostaria que vocês pegassem um livro de geografia e abrissem na página 28, porque a gente vai trabalhar agora com os cômodos da moradia. Só que, só para a gente relembrar, quais são os tipos de moradias que existem, hein? Só para a gente relembrar. A gente vai ter as casas de alvenaria, que são essas casas que a gente mora, que vão ser feitas de tijolos, né, de cimento. A gente vai ter as favelas, a gente vai ter as palafitas, a gente vai ter as ocas, os iglus, né? A gente vai ter os edifícios. Aqui em Recife, né, principalmente em cidades grandes, assim eu posso falar, em metrópoles, nas capitais do estado, a gente vê muita presença marcante de edifícios, né? Muito edifícios. Na cidade que tia Carla morava, no interior, a gente não via edifícios, a gente vê mais uma grande quantidade maciça de casas de alvenaria. E aí a gente sabe que as casas não são todas, porque um iglu não vai ser formado por vários cômodos, uma oca não vai ser formada por vários cômodos, mas aí em específico vamos trabalhar com as casas de alvenarias e edifícios. Elas vão ser formadas por cômodos. E o que são cômodos? São as partes que dividem uma casa. Exemplo, um quarto, uma cozinha, um banheiro, uma sala de jantar, um terraço, né, uma área de serviços. Tudo isso são cômodos. Vou dar aqui um exemplo para vocês. A minha casa, onde eu moro, é uma casa de alvenaria. Ela é construída de tijolos, cimentos, telha, madeiras, enfim. É uma casa de alvenaria. Na minha casa, eu tenho os seguintes cômodos. Tenho 2 quartos, 2 salas, uma cozinha, um terraço, uma área de serviço e um banheiro. Esses são os cômodos que tenho na minha casa aqui. Esses cômodos compõem a minha casa, fazem parte da minha casa. E quando a casa está sendo construída, e aqui eu falo no geral, quando as casas estão sendo construídas, é comum que se seja planejado os cômodos das casas, né? As partes de uma casa, onde vai ser a cozinha, onde vai ser o banheiro, aonde vai ser os quartos, quantos quartos vão ter, se vai ter área de serviço ou não. Façam essa análise da casa de vocês. Quantos cômodos tem a minha casa? E coloque aqui nos comentários desse vídeo para que tia Carla veja. A minha casa tem 2 quartos, a minha casa tem uma sala, a minha casa tem uma cozinha, tem 2 cozinhas, enfim. Façam essa análise. Quantos cômodos tem na casa de vocês? Que são justamente as partes da casa de vocês. No iglu, a gente não vai ter cômodos,
Numa oca, a gente também não vai ter cômodos, que a gente sabe que uma oca, ela vai ser enorme, não vai ter repartições de cômodos como sala, cozinha, enfim. A gente sabe que isso não acontece, né? Em palafitas, a gente não vai ter uma grande divisão de cômodos. Muitas vezes a gente pode ter o quarto, a sala e um banheiro, apenas. Uma sala que se faz de quarto, porque casas de palafitas são pequenas, elas são construídas em lugares irregulares, né? Muitas vezes de comunidades ribeirinhas, né? Então elas não vão ser compostas com tantas divisões de cômodo assim, como são casas como prédios e casas de alvenaria, tá? E aí, voltando, né? Eu também gostaria de falar que existem profissionais que são responsáveis por fazer essas casas, como casas de alvenarias e prédios, que é o que eu mais estou focando, porque a gente vai dar início, a gente vai dar ênfase aos cômodos de uma moradia. Então, profissionais como engenheiro civil, né? Engenheiro elétrico também, para fazer toda a parte elétrica da casa, pedreiro, né? Ajudante de pedreiro, mestre de obra, né? Todos esses profissionais são importantes para constituir uma casa, para fazer uma casa. Então, dito isso, vamos para a página 28, onde a gente vai falar agora sobre os cômodos da moradia. Como eu já falei, eu já iniciei esse conteúdo e agora eu estou retomando, né, esse conteúdo e trazendo novas informações, né? Já que a gente está sempre iniciando, né, o conteúdo, então eu estou fazendo essa retomada. As moradias são divididas por dentro. A gente não vê uma moradia sendo dividida por fora, né, minha gente? A gente não vê isso. A gente vê dentro de uma casa todas as suas repartições divididinhas, né, organizadas. Essas divisões são chamadas de dependências ou cômodos. Cada uma delas tem uma função, sendo decorada de acordo com as necessidades e o gosto de quem habita naquela moradia. Algumas pessoas contratam profissionais como arquitetos e decoradores para tornar a casa ainda mais bonita, né? Então a gente tem profissionais que vão ajudar a decorar a casa, a deixar o espaço, a habitação mais agradável, como arquitetos, decoradores, enfim. A gente vê muito, né, nos prédios. Quando a gente está vendo prédios sendo construídos, muitas pessoas trabalhando naquela construção dos prédios, e a gente tem os arquitetos, decoradores, enfim, trazendo várias ideias para tornar a habitação mais acolhedora para quem ali vai morar, né? Então vejam só. Em uma moradia, os móveis e os utensílios devem estar no seu lugar adequado. Para que isso aconteça, todos os moradores devem ter responsabilidades e as tarefas da casa devem ser divididas, pois a organização e a limpeza do ambiente são importantes para a saúde de todos. Além disso, cada pessoa deve respeitar o espaço e o ambiente do outro. O que isso quer dizer? Que nós, dentro de um ambiente, dentro da nossa habitação, a gente deve prezar pela organização, pela limpeza dos cômodos e que cada um respeite o espaço do outro. Vamos dizer assim. Vou dar aqui um exemplo. A minha mãe mora comigo e ela tem o quarto dela. Então, quando minha mãe está no quarto dela, descansando, dormindo, eu estou respeitando o espaço dela e eu não vou ali acordar ela, eu vou deixar ela dormir, ela descansar. Estou respeitando o espaço dela e o momento dela. Eu não vou ali mexer nas coisas dela, porque aquele é o espaço dela, é o ambiente dela, que ela habita naquela casa. Certo? Estão entendendo todo esse raciocínio, essa linha de raciocínio? Enfim, vamos prosseguir aqui. Aí a gente tem uma imagem onde está mostrando uma habitação, né? Uma casa, e que ela foi dividida, né? Os cômodos: banheiro, sala de jantar, cozinha, terraço, sala de estar e quarto. Obviamente, as casas não são todas iguais. Podem ter casas que não tenham 2 quartos, que não tenham 2 banheiros, que não tenham 2 cozinhas, né? Cada casa tem suas características específicas, as casas não são iguais, né? Cada uma tem as suas dependências específicas e, como já foi falado, elas vão ser de acordo com o gosto de quem habita, que vai decorar,
os móveis, que vai adaptar ao gosto de quem está ali habitando, né? De quem está ali vivendo, né? Então, podem ter casas que vão ter 4, 5 quartos, enquanto podem ter casas que só tem um quarto, não é verdade? Então, varia muito. Depende muito de quem vai habitar ali, de quem vai morar ali, né? Então, vejam. Entretanto, nem todas as moradias têm cômodos. Algumas ocas, moradias indígenas, ou iglu, moradias de esquimó, por exemplo, não tem qualquer tipo de divisão interna. Não tem, olha, nenhum tipo de divisão interna aí, tá? Aí eu queria agora trazer para vocês, fazer a leitura para vocês de uma música chamada A Casa, de Vinícius de Moraes, porque eu queria trazer uma análise dessa música para vocês aqui, falando sobre moradia, tá bom? Então vamos começar a leitura da música A Casa, de Vinícius de Moraes. Então, o poema, a música, né, inicia-se assim. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Aí a gente já tá vendo uma casa diferente, que ela não tem parede, ela não tem teto, ela não tem nada e que ninguém podia entrar nela. A gente já tá vendo uma casa diferente das que a gente tá falando aqui, de cômodos, enfim. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque o pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Então aqui a gente vê uma casa bem diferente, né? Do que a gente já estudou, porque ela não tem parede, ela não tem teto, ela não tem piso, ninguém podia entrar para habitar. Então, que tipo de casa é essa? Muito diferente, né? E aí ele diz que essa casa fica na Rua dos Bobos, número 0. Quer dizer que essa casa não existe, né? Uma casa muito diferente, que ninguém podia entrar, que não tinha parede, nem que tinha teto, que não tinha nada. Então, obviamente, essa casa não existe. Mas por que eu trouxe esse poema aqui? Porque eu queria fazer com vocês justamente essa análise, né? De uma casa que não tem nenhum dos elementos que a gente falou aqui ao longo do vídeo, que não tem nenhum cômodo, nenhuma dependência, né? Então, eu queria fazer essa análise com vocês. Vejam só. Aí agora eu quero fazer com vocês uma atividade. Vocês que vão me responder o seguinte. Olhem só. Vamos responder aqui. A moradia dos seguintes elementos. A moradia de um passarinho. A moradia de um passarinho. Passarinho aqui. A moradia de um passarinho é... Deixar o espaço aqui. Letra B. A casa da aranha é... A casa da aranha é... E a letra C, para finalizar, os esquimós moram em... Os esquimós moram em... Vamos aqui. Vejam só. A gente tá vendo aqui vários tipos diferentes de casa. É o que a gente tá debatendo. Então aí vamos colocar alguns exemplos. A moradia de um passarinho. Já pararam para pensar? Qual é a moradia de um passarinho? A moradia de um passarinho é justamente um ninho. A casa da aranha, a moradia da aranha, é justamente a teia. E os esquimós moram, que eu já falei para vocês, nos iglus, onde eles não vão ter, olha, nenhum cômodo, nenhuma dependência. E aí, vejam só, meus amores, prestem atenção. Como tarefa de hoje, de geografia, que eu estou passando para casa, vocês vão fazer a página 30, a página 31 e a página 32. Lembrando que, como eu disse a vocês, eu já dei uma introdução a esse conteúdo na minha live, tá? Na minha última live de geografia. E aí a gente já fez
apenas a página 29. Então, quem não fez ainda a página 29 é para fazer, tá? A página 29 do livro de Geografia, onde eu vou explicar basicamente o que vocês vão fazer aqui. No primeiro, observe a planta baixa de uma casa e escreva o nome de cada cômodo, tá? Então, vocês vão ter aqui banheiro, cozinha, quarto e sala de estar. Cabe a vocês identificar aonde é cada cômodo aí. No segundo, vocês vão observar as gravuras, pintar bem bonitas as gravuras, tá, gente? Pintar bem bonitinho, bem colorido e dar o nome de cada cômodo. Banheiro, cozinha, quarto, garagem, sala de estar, terraço, enfim. Já na página 30, vocês têm o seguinte: observe os cômodos e pinte apenas os utensílios que não pertencem a eles. Então, vocês têm aqui 4 cômodos. Vocês vão pintar apenas os elementos que não pertencem a esses cômodos. Exemplo, eu estou numa sala. Aquela cama de dormir pertence a essa sala de estar? Não. Então, a gente vai pintar a cama. Então, a partir daí, vocês vão vendo quais são os utensílios que não pertencem a esses ambientes. No quarto, leia a lista abaixo e escreva o nome de cada cômodo da casa dentro dos quadrinhos corretos, colocando uma letra em cada espaço. Eu tenho sala, cozinha, banheiro e quarto. Então, aonde for quarto, vocês vão colocar quarto. Aonde for sala, coloca sala, banheiro, banheiro e cozinha, cozinha. Tá? Nos espaços abaixo. Já no quinto, vocês vão ligar as pessoas, né? O que as pessoas estão fazendo ao cômodo correspondente. A menina está assistindo televisão. Ela assiste televisão no quarto, no banheiro ou na sala. O menino dorme no quarto, no banheiro ou na sala. A menina toma banho no quarto, no banheiro ou na sala. Vocês vão ligar as imagens aos respectivos cômodos, tá? Lá na página 31, você tem o seguinte: ordene as sílabas e descubra nome de objetos e utensílios das moradias relacionados aos seus respectivos cômodos, tá? Então, é só vocês ordenarem as palavras. No sétimo, observe a casa abaixo e, dentre os cômodos apresentados, qual você deve utilizar para realizar suas refeições. Pinte-o. Então, você só vai pintar o cômodo da casa, onde é o lugar que vocês se alimentam, que vocês fazem a refeição de vocês, certo? No oitavo, pinte as imagens abaixo bem coloridas. Depois escreva o nome de cada cômodo da moradia. Se achar necessário, complete o cômodo. Então, pintem o cômodo. Se vocês acharem que está faltando algo, desenhe ali e coloquem o nome do cômodo, tá? E na última atividade, na última página da atividade, que é a página 32, vocês vão fazer o seguinte: escreva o nome dos cômodos que geralmente utilizamos para cozinhar, dormir, ver televisão, estudar, tomar banho. No 10º e último, descubra quem eu sou. Sou um cômodo da casa e é em mim que as pessoas fazem muitas comidas gostosas. Eu sou a letra B. Também sou um cômodo da casa e é em mim que as pessoas dormem e descansam. Eu sou o letra C. Sou um cômodo da casa e é em mim que as pessoas fazem suas necessidades fisiológicas e saem limpas e cheirosas. Qual é o cômodo da casa aí? Tá? Então, essas são as atividades que a gente vai fazer, tá? Como tarefa de casa. E só para finalizar, nomes de profissionais que ajudam a construir casas, prédios, que ajudam a fazer essa repartição dos cômodos. Pedreiro, engenheiro, mestre de obra, né? As casas, elas vão ter cômodos que vão ser divididos dentro. A casa não vai ter os cômodos divididos de fora para dentro. Não, é de dentro, tá? Onde a gente vai ter quarto, banheiro. Cada casa vai ter uma quantidade de quartos que vai de acordo com as pessoas que ali habitam. Enfim, né? Então, como eu já tinha dito, a gente tem diferentes tipos de moradia, diferentes tipos de casa, com diferentes tipos de cômodos, quantidades de cômodos, enfim.
E cômodos nada mais são do que as repartições que a gente vai ter dentro de uma casa, que vão ser decorados e adaptados de acordo com as características e necessidades de quem as habita, certo? Então, meus amores, o nosso vídeo de hoje de geografia está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham um ótimo dia, tá bom? E um beijo para todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. Tchau!